Então, gente, pela dificuldade de nos comunicarmos pelo Jitsi, eu vou gravar então esse vídeo. Não estava programado, mas vou gravar esse segundo vídeo sobre o tema da alienação. Mas para que haja uma continuidade com o primeiro e inclusive com a aula passada, sobre as diferentes dimensões e definições sobre o ser humano, estamos buscando uma identidade mais ampla possível sobre a nossa humanidade. Estamos no centro da antropologia teológica. Resolvemos trabalhar entre todas aquelas dimensões apresentadas na aula passada, a dimensão do trabalho, porque acreditamos que a maior parte do tempo e da existência é dedicada ao trabalho. E vivemos nesse sentido um paradoxo difícil de ser enfrentado, porque por mais que a gente queira fugir do trabalho, nessa situação contemporânea, onde o trabalho para a maior parte da humanidade é um peso, é uma dificuldade, ficar sem trabalho, estar em desemprego, por exemplo, em situação de desemprego, é uma desgraça, é terrível, porque através do trabalho, há muito tempo, ganhamos a nossa subsistência. Ou seja, o trabalho é essencial para garantir a subsistência da pessoa. Evidente que o trabalho em cada sociedade, em cada momento histórico, ele está circunscrito a uma determinada lógica, uma determinada dinâmica. Já existiu o trabalho escravo, embora ainda haja trabalho análogo à escravidão, ele se mantém em muitos lugares, inclusive no Brasil. A gente se tentou se superar a escravidão do ponto de vista jurídico. Ela permanece em outras formas. Às vezes o trabalho assalariado, que se vive mediante um contrato dito feito na liberdade de ambas as partes, o empregador e o empregado, na verdade a gente sabe que não é bem assim. Sobretudo para aqueles que têm pouca qualificação e depende de um salário para sobreviver. É evidente que hoje há um discurso, a gente tem até disciplina disso no curso, né, sobre isso, é um discurso de empreendedorismo que todos almejam, todos querem, é um ideal, mas nem sempre ser empreendedor significa adquirir uma autonomia com dignidade. Veja a situação hoje em pleno coronavírus, quantas pessoas estão passando fome, com dificuldade, porque perderam a sua possibilidade de, como autônomo, de ganhar o seu pão. E se culpa o isolamento social por conta disso, né? Nesse momento é que, de fato, o Estado deveria suprir as pontas da sociedade, tanto aquele que emprega, como aquele que é autônomo, como aquele que é o assalariado. É um momento de urgência, um momento de exceção, um momento de guerra, mas até agora parece que não chegou aonde deveria chegar, aqueles míseros R$600, né? Mas enfim, isso tudo para dizer, o trabalho não é um assunto de menor importância e nunca foi. Ele ainda é aquilo que determina o nosso lugar na sociedade. Muitos de vocês estão aqui em sala de aula, neste curso, para buscar um lugar ao sol no mercado de trabalho. Essa é a exigência. Alguns de vocês já têm esse lugar garantido, outros procuram melhorar, mas uma palavra definitiva é que sem trabalho não há como sobreviver na sociedade em que vivemos. Aliás, estamos caminhando por uma série de razões, não só por causa do desemprego,
estrutural, mas por causa do avanço tecnológico, inclusive, e não só por causa do desemprego atual, nessa conjuntura específica do Brasil em crise, mas, segundo alguns autores, nós caminhamos para um desemprego perpétuo. Do ponto de vista do avanço tecnológico, é até desejado que diminua o trabalho naquele sentido produtivo do termo, para que a gente possa ter um tempo maior para o desfrute de outras atividades que nem sempre são consideradas trabalho, mas são consideradas humanas, artísticas, prazerosas, hobbies, enfim, de relacionamento e outras tantas que não necessariamente são remuneradas. É preciso, talvez, reinventar a dinâmica do trabalho na nossa sociedade. É preciso sair, como se diz hoje, né, da caixinha e repensar como a gente organiza o trabalho, garantir renda universal, renda mínima universal, que não é uma proposta nova. Aqui no Brasil, a gente sabe que o senador Suplicy já vem há quase 30 anos falando disso, mas isso não é uma ideia original do Suplicy, isso é uma ideia do século XVII, do século XVIII. É uma ideia lá que nasceu na Inglaterra e, enfim, para garantir renda para aqueles que não conseguiam trabalho. Enfim, são seres humanos também. Nem sempre se conseguirá incluir todo mundo na dinâmica do trabalho produtivo, do trabalho que é determinado pela lógica de mercado. Bom, e aí o que tem a ver isso tudo com alienação? A palavra alienação, ela é uma palavra que vem do latim. Deriva de alien, lembra do alien, o monstro, o extraterrestre? Alien é um estranho, alien, o predador. A palavra vem do latim al, significa outro. Alien é o outro estranho, é o estrangeiro, é o alienígena de origem estranha, de outro planeta. Então, a palavra alienação indica um processo de estranhamento que nos remete a outro, para além de nós. Então, do ponto de vista etimológico, do seu sentido, a palavra alienação é sempre a transferência de alguma coisa a outrem. E aqui a gente já se encontra no significado econômico do termo. Alienar um bem, no jargão jurídico financeiro, econômico, é alienar uma propriedade sua de tal forma que mais para frente você possa pagar aquele a quem você alienou esse objeto. Por exemplo, o meu carro que eu comprei na agência está alienado. O que significa isso? Significa que ele ainda não é meu, ele é do outro. Eu estou usando, mas ele só vai ser meu quando eu pagar. Então, alienação, em primeiro lugar, é um processo que tem a ver, é um processo objetivo de transferência de um bem ao outro. Mas o que significa alienação no processo de trabalho produtivo? Significa aquilo que muito bem mostrou o filme do Charlie Chaplin. Na esteira, na engrenagem. Se a essência do ser humano é o trabalho, é através dele que ele se realiza, como diz a música do Gonzaguinha, é através do trabalho que você pode ser feliz no sentido de garantir sua subsistência e de sua afirmação no mundo, sua identidade. É assim que a sociedade se construiu e está se construindo até hoje. Estar desempregado ou não se realizar no trabalho é alienar-se. Mas vamos falar um pouquinho mais disso no próximo vídeo, tá bom?